Olá pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Hoje a gente vai aprender como tornar um arquivo Python ou um programa que você tem em executável, ou seja, um programa que você pode compartilhar com quem você quiser, independente dessa pessoa ter o Python instalado na sua máquina ou não. Esse código ou esse programa ele vai ser executado, tá certo? Então é isso que a gente vai aprender especificamente aqui neste vídeo, tá certo? Eu vou demonstrar alguns exemplos dessa parte da gente conseguir transformar o nosso código Python em executável, tá certo? Então, existem várias maneiras da gente fazer esse processo, ok? Eu já vou deixar um detalhe que eu vou utilizar aqui o cxFreeze, que é a biblioteca para fazer esse tipo de coisa. Porém, existem outras alternativas também, existem outras libs para vocês conseguirem fazer isso, ok? Aqui eu acho mais simples de se entender e de se utilizar é o cxFreeze, beleza? Para começar, o que a gente precisa ter? Quais são os pré-requisitos? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai instalar o cxFreeze na nossa máquina. Bom, para isso é muito simples. Você já tendo o Python instalado na sua máquina, que obviamente você já vai ter, porque se você está procurando como tornar um arquivo Python executável, você já vai ter o Python na sua máquina. Então, você vai fazer o seguinte, como eu estou utilizando o Windows, eu vou abrir o PowerShell no modo administrador, ok? Se você estiver utilizando o Linux, você pode utilizar o terminal do Linux sem nenhum problema. E se estiver utilizando o Mac, do mesmo jeito, vai abrir o terminal do Mac, ok? Como eu estou no Windows, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar com o botão direito no menu iniciar e vou abrir aqui o Windows PowerShell Admin. Bom, ele apareceu aqui para mim e o que é que eu vou fazer? Aqui, verifica se está no diretório System32, porque o admin ele tem que estar no System32, ok? Para que ele instale em todo o computador. Se você abrir só, por exemplo, sem ser administrador, talvez ele não vai instalar em todo o computador, ok? E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui pip install e a gente vai fazer o seguinte, pip install cx. E aqui você não vai fazer o seguinte, o cxFreeze, o nome dele ele é conhecido assim, ó, underline freeze. Aqui você não vai fazer isso, tá certo? Aqui você vai colocar um traço ou um hífen e vai colocar um F maiúsculo e o freeze. É assim que ele é chamado no package de instalação, cx-freeze com F maiúsculo e não cx underline freeze, ok? Feito isso, você vai dar um Enter. Eu já tenho instalado, então ele vai dizer aqui ó, que o requisito já está satisfeito, ok? Então já tenho instalado. Então, beleza. Primeira etapa é isso, é você instalar o cxFreeze na sua máquina, que é bem simples. Então, feito isso, o que é que você vai fazer agora? Ao você ter instalado, ele vai estar instalado aqui no seu Python. Eu vou... Então, ao você ter instalado, você vai lá no diretório do arquivo que está no Python instalado. Então, no meu caso, ele está aqui, ó, computador, o nome do disco local C e Python 38, que eu estou utilizando a versão 3.8, ok? E você vai vir aqui em lib, ok? Se apertando em lib, ele vai aparecer as bibliotecas que está instalado. Você vai vir aqui ó, em Site Packages. Procura por esse arquivo aqui chamado Site Packages, ok? Você vai abrir esse Site Packages e vai procurar aqui por cxFreeze. Tem aqui, ó, cxFreeze. Vou abrir esse que não tem essa 6.2 aqui, que é o nome da versão. Abrir aqui o cxFreeze, a gente tem esses arquivos aqui, ok? E a gente tem aqui uma parte chamada Samples. Nessa parte de Samples, a gente tem vários nomes de bibliotecas que a gente pode encontrar. Por exemplo, eu encontro aqui o TKInt, o PyQt, o Pylo, o Matplotlib, ok? Então a gente encontra vários exemplos,
ok? De como utilizar para cada situação. Então, só com isso aqui você já consegue compreender mais ou menos como tornar um arquivo executável. Então, por exemplo, vou citar aqui um exemplo do tkinter, ok? Que é um exemplo já de um programa mesmo, e não simples código, ok? Então, por exemplo, eu tenho aqui o tkinter, e aqui ele já, por exemplo, tem um arquivo simples, por exemplo, vou executar aqui, e ele é apenas uma janela simples com um label e um botão. Só isso. E a gente tem aqui o arquivo chamado setup.py. Esse arquivo aqui é o que vai dar início à conversão. Mas como é que a gente consegue fazer esse arquivo aqui? Uma dica que eu posso dar é você fazer isso. Você vir aqui e copiar esse arquivo, tá certo? Ou você codificar ele na hora, ok? Então, nem sempre a gente lembra como codificar um arquivo setup.py, que é esse do CSS3, mas eu vou mostrar para vocês como a gente faz isso. Mas se você preferir, você pode vir aqui, copiar o arquivo e colar lá no diretório do seu programa, ok? Bom, eu estou aqui com o VS Code aberto em uma pasta de um projeto, de um programa simples, é um programa de IMC, e ele é com o tkinter, ok? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou aqui criar um novo arquivo e vou chamar ele de setup.py, ok? Vou dar um Enter. Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai importar uma biblioteca chamada sys, ok? Isso daqui, esse exemplo que eu estou dando aqui para vocês, é a gente criando esse arquivo setup.py, ok? Mas você, por exemplo, pode pesquisar na internet ou copiar e colar. Você pode pegar esse exemplo que já tem lá na própria pasta do CSS3, ou você pode fazer aqui. Existe também outra maneira da gente criar um executável sem nem precisar fazer esse código aqui. Mas primeiro eu vou fazer ele, tá? E depois eu demonstro como seria possível a gente fazer sem. Ok? Então importamos o sys, agora a gente vai fazer o seguinte, from cx underline freeze, ok? Deixa eu alternar aqui a minha versão para esse 3.8.5. Pronto, porque ter duas versões do Python pode dar esse conflito, ok? Então, utilizar a versão mais recente, que é onde eu sei que está o meu cxfreeze, ok? Então, from cxfreeze, import setup, ok? Então, você vai importar o setup e o executable, ok? Você vai importar esses módulos aqui, beleza? Bom, feito isso, a gente vai fazer o seguinte. Criar aqui uma variável chamada base. Ela vai receber aqui known. É uma forma que a gente tem de fazer assim. Se você já quiser colocar direto, você pode colocar. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma condição. Verificar se o sistema operacional é o Windows 32. Ok? Se é 32 bits. Então, se sys.platform for igual a Win32, porque ele tem essa diferença de 32 bits e 64 bits, ok? Então, se for 32, a base vai ser igual a Win32 GUI. Você vai fazer assim, ok? Porque são propriedades do Windows 32 bits que a gente tem que fazer isso, ok? Então, ok, a gente agora vai fazer o seguinte. Criar uma variável chamada executables. Executables, ok? Não executable, executables, porque executable é um método que a gente já tem. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Executables recebe, a gente vai colocar chaves e... Chaves não, perdão, colchetes. E vamos dar um Enter, ok? E aqui dentro a gente vai chamar o método executable. A gente vai colocar aqui o nome do arquivo, ok? Então, por exemplo, o nome do arquivo esse aqui se chama main.py, que é o nome do meu arquivo principal. Essa parte aqui VS Code é só para poder, quando eu rodar, compilar aqui o código no VS Code, ele não tem que estar me perguntando qual é a versão do Python que eu estou utilizando.
Então, executable, eu vou colocar aqui o nome, por exemplo, no caso é main.py, ok? A gente coloca vírgula base igual a base, ok? Que é esse daqui. E beleza. Feito isso, a gente vai configurar agora as propriedades do setup. Então a gente vem aqui setup, a gente já usou o executable, agora a gente vai utilizar o setup. Setup, vamos colocar dentro de parênteses. Aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar o nome do programa, ok? No caso aqui eu vou colocar, por exemplo, esse programa aqui, ele é um aplicativo de IMC. Então eu vou pôr aqui IMC App. Aí eu vou colocar vírgula, vou dar um Enter, ok? Ah, perdão, ó, faltou um P aqui, tá? Setup. Vou dar um Tab aqui. Eu posso deixar assim mesmo. Vou vir aqui. Name, vamos colocar aqui a versão. Então, version é igual a, por exemplo, vou pôr aqui que é a versão 1, tá? Ou posso botar aqui a versão 0.1. Pode ser do jeito que você quiser, ok? Se você já tiver uma versão, você coloca. Aqui a gente vai pôr a descrição, ok? Então, description é igual a... Aí a gente vai colocar a descrição do nosso programa. Então, por exemplo, app que informa o IMC. Apenas isso. Vou colocar aqui uma vírgula. Opa. E aqui a gente vai fazer o seguinte, executables. Então, executables, que é esse camaradinho aqui, que a gente vai chamar agora. Então, recebe executables. Ok? Que é esse daqui, ok? Então, é isso. Nada mais que isso. Beleza? Se você quiser deixar tudo assim, você pode deixar também. Beleza? Então, por exemplo, quer deixar dessa forma aqui, você pode deixar. Tranquilo? Se você quiser dar aquele Enter que eu dei, pode dar também. Então, é dessa forma aqui que a gente vai transformar o nosso código Python em executável. Então, tendo o meu código feito, o que é que eu vou fazer? Eu vou nessa pasta aqui, vou procurar essa pasta que está aqui, e eu vou abrir o meu PowerShell admin aqui. Eu vou até fechar esse meu PowerShell, tá? Tinha deixado ele aberto, beleza? Bom, estou aqui na minha pasta, onde tem o meu arquivo Python, que é o meu programa, e o setup que eu acabei de criar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o Windows PowerShell nessa pasta aqui. Para fazer isso, eu seguro o Shift e aperto o botão direito do mouse. Ele vai abrir isso daqui e vai ter essa opção aqui, ó, abrir janela do PowerShell aqui. Qual a diferença da gente abrir a janela do PowerShell aqui e abrir normalmente? A gente abrindo ela aqui, ela já vai estar nesse diretório, nessa pasta. Para a gente não ter que dar um CD, abrir pasta por pasta, ela já vem para cá, ó, IMC App. Ok? Então, deixa eu diminuir aqui o tamanho. Bom, eu falei para vocês que existiam algumas formas de fazer isso, né? Então, por exemplo, deixa eu aumentar mais aqui para não dar conflito. Vamos lá. Vamos deixar assim mesmo. Deixa eu dar aqui um enter. Ok. Existem duas formas da gente transformar o nosso código em executável. Tem uma forma que eu nem preciso criar esse arquivo setup, que é o que eu vou fazer aqui agora para vocês, ok? Então, por exemplo, eu criei esse arquivo setup.py para vocês aqui, porque é uma forma que a gente tem de informar mais detalhadamente. Mas se você não quiser criar esse arquivo aqui, tanto que eu vou fazer o seguinte, eu vou mover ele para a pasta VS Code, só para poder a gente fingir que eu nem criei ele, beleza? Pronto, nem criei ele. Não está aqui na minha pasta. Eu vou vir aqui no meu PowerShell que tiver na minha pasta e vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, cx freeze e vou colocar o nome do meu arquivo, que é main.py.
isso aqui só vai funcionar se o cxfreeze estiver instalado na máquina, beleza? Com aquele pip install cxfreeze. Se eu fizer desse jeito aqui, eu vou dar um Enter. Fazendo dessa maneira, ele vai procurar esse arquivo e vai criar um executável. Então, coloquei isso daí, ele vai executar o seu código do cxfreeze e vai construir um arquivo executável para mim. Tá? Dessa forma aqui, na minha opinião, eu acho que ela vai acabar importando algumas coisas que não são necessárias e talvez vá não importar coisas que são necessárias, ok? Mas se a gente vier aqui na nossa pasta, você percebe que surgiu uma pasta nova aqui, ó, chamada dist, ok? Então, se a gente abrir essa pasta dist, a gente tem aqui alguns arquivos e a gente tem aqui, ó, o main, que é o nome daquele meu programa, que era main.py, e agora se tornou main.exe, main.executável. A gente também tem uma pasta chamada lib, que é onde tem todas as bibliotecas que estava lá, que a gente tem aqui. Não todos, a maioria, por exemplo, pode não vir para cá. Essas aqui são as padrões que vem, beleza? E eu posso simplesmente abrir aqui o meu código e ele executa, mas perceba que ele veio junto aqui, ó, essa janelinha aqui, que é um console. Então, veio junto com um console. Então, você fala, putz, eu não queria isso. E outra, por exemplo, ó, ficou esse ícone aqui também. Enfim, mas está aqui, por exemplo, o programa, tá certo? Bom, essa, como eu falei, é a forma que a gente utilizou sem nem ter aquele arquivo setup.py, ou seja, muito mais simples do que a gente viu. Nem precisamos programar praticamente nada. A gente simplesmente foi lá no PowerShell, colocou cxfreeze e o nome do nosso arquivo. Ele automaticamente criou para a gente. Porém, se a gente quiser utilizar sem o terminal, tá certo? Sem o console, a gente vai utilizar aquele código lá, setup.py. Marcos, é só por conta disso? Deixa eu tirar ele daqui. É só por conta disso que a gente tem que utilizar esse setup.py? Não, não é só por conta de remover o console associado a ele. Existem, por exemplo, nesse arquivo aqui em específico, eu só tenho Python puro aqui. É Python puro aqui, não tem nada mais do que Python nesse meu programa. Porém, se eu tivesse outros arquivos que não fossem Python, por exemplo, se eu tivesse um arquivo de imagem, se eu tivesse, por exemplo, um arquivo XML, até poderia funcionar. Mas, por exemplo, digamos que eu tenho uma pasta com imagens e eu preciso eles. Por exemplo, eu vou abrir aqui. Pronto, esse daqui. Esse daqui eu já tenho imagens. Ó. Eu vou abrir aqui, eu tenho algumas imagens. Como é que eu faço para me utilizar essas imagens aqui? Eu vou até executar aqui. Então, como é que eu faço para me transformar esse programa aqui? Porque esse aqui ele tem imagens. Ele não é Python puro. Ok? Então, como é que eu faço isso? A gente vai utilizar o nosso arquivo setup. Eu vou mostrar para vocês antes. Eu vou deletar essa pasta aqui, ok? Que é a pasta que criou o executável com o console, e que a gente não precisou utilizar o arquivo setup.py. E agora eu vou demonstrar para vocês como utilizar isso, beleza? Deixa eu abrir aqui novamente, tá? Poderia dar um clear, mas vou abrir aqui novamente para vocês verem. Bom, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte. A gente vem aqui, coloca Python, beleza? Bom, aqui a gente vai fazer o seguinte, colocou o Python, tá? E aí a gente vai fazer Python, espaço, setup.py.
espaço build, ok? Você vai passar esse parâmetro aqui. E eu vou dar um enter, vamos ver o que é que vai acontecer. Ele vai aqui, ó, running build e running build underline exe, ok? Então ele vai criar aqui o nosso executável. Então a gente vai ver aqui a diferença desse método aqui para o outro, beleza? Então ele vai copiar aqui os arquivos, dependências, e foi, ok? Então beleza, eu vim aqui e você percebe que o nome já foi diferente. O outro chamava dist, agora já é build, ok? Então eu vou abrir aqui essa pasta. A gente vai ter também uma pasta aqui chamada executável, win, aí por exemplo ele vai dar aqui que é 64, 3.8, por aí vai. Só que aqui dentro a gente vai ter a mesma coisa. A gente tem o main, esses arquivos DLL, a lib. Se a gente abrir aqui tá a mesma coisa. Mas eu vou abrir aqui esse arquivo para a gente ver. Então, vou abrir ele, executar, e vocês percebem que ele não veio com aquele console. Para vir com o console, você iria naquele código setup.py e colocaria, eu quero que o console venha junto. Mas geralmente quando é destinado ao usuário, o programa, você não quer que o console venha junto. Mas se for um programa que é destinado a desenvolvedores, você pode colocar que o setup, que o console venha junto, ok? Então aqui a gente já tem o nosso programa funcionando, ok? Então essa foi o vídeo de hoje. A próximo vídeo a gente vai ver como criar um executável tendo arquivos por fora, tendo, por exemplo, ícones, imagens, banco de dados para colocar junto. Então, a gente vai ver tudo isso no próximo vídeo. Então, eu espero que vocês tenham conseguido compreender. Se vocês gostaram desse vídeo aqui, não se esqueçam de deixar o gostei aí embaixo, isso ajuda muito o canal, ok? E se você não é inscrito, se inscreve para não perder esses vídeos fantásticos que eu geralmente estou fazendo aqui em relação à programação, ok? Um abraço, até a próxima e fui!